Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em uma investigação profunda sobre o impacto de um fator de estilo de vida comum a muitas pessoas, não só no Brasil, como também em outras regiões do planeta: o bilinguismo. Vamos explorar como a capacidade de falar duas línguas se manifesta como uma poderosa reserva cognitiva contra a doença de Alzheimer e outras demências. Para contextualizar, enfrentamos uma verdadeira crise de saúde pública global. As projeções demográficas são alarmantes. Estima-se que o número de indivíduos com demência atinja 115,5 milhões até 2050, mais que o dobro da taxa atual. O impacto econômico acompanha esse crescimento. O custo anual global de demência está projetado para ultrapassar 2 trilhões de dólares até 2030. Diante desse cenário, a identificação de fatores modificáveis que possam, de fato, retardar o início da doença é uma prioridade crucial para a saúde pública mundial. Observe o enorme poder que um simples atraso pode ter. A doença de Alzheimer é o foco. Estudos indicam que um avanço de apenas 5 anos no início da doença poderia reduzir o número de pacientes em 57% globalmente. É neste ponto de intervenção que o fator bilíngue entra. Estudos iniciais levantaram a esperança ao sugerir que a capacidade de se comunicar em duas ou mais línguas poderia atrasar o início da demência em impressionantes 4 a 7 anos. Para validar ou refutar essa esperança, recorremos a essa robusta meta-análise à direita, publicada em 2020 na Neuropsychology Review. O próprio título do artigo já nos dá um resumo. Bilinguismo está associado com o atraso do início da demência, mas não com o menor risco de desenvolvê-la. Entre os desfechos investigados estava a idade de início dos sintomas, a idade do diagnóstico e, fundamentalmente, o risco de desenvolver a doença. Olhando para os dados de estudos transversais, a imagem fica clara. O atraso mais robusto foi observado na doença de Alzheimer, sugerindo um efeito específico. Bilíngues relatam os sintomas em média 4,7 anos mais tarde e recebem um diagnóstico de Alzheimer com um atraso médio de 4,2 anos quando comparado com os monolíngues, ou seja, aqueles que falam apenas uma língua. Na demência em geral, esse atraso foi de 3,3 anos. É vital notar que o comprometimento cognitivo leve, ou CCL, não mostrou diferença significativa entre os grupos observados. Isso indica que o bilinguismo pode ter um impacto maior justamente nas fases onde a neurodegeneração já está mais avançada. Chegamos ao cerne do argumento científico, o paradoxo da reserva cognitiva. A meta-análise de estudos longitudinais trouxe a conclusão mais crucial. O bilinguismo, apesar de atrasar o início clínico, não reduz o risco de desenvolver a patologia subjacente. Ou seja, ele não atua como uma vacina. A patologia neurodegenerativa ocorre nos bilíngues da mesma forma que nos monolíngues. A diferença é que nos bilíngues os sintomas são mascarados. Vamos entender o mecanismo por trás desse achado. A experiência bilíngue, ou seja, a constante alternância e gestão entre duas línguas, leva a um aumento da eficiência neural. O resultado disso é o mascaramento da patologia, permitindo que o cérebro compense o dano por mais tempo. O impacto é substancial. Este atraso de 3 a 5 anos é clinicamente relevante, pois supera em muito os resultados das terapias farmacológicas atuais, que tipicamente atrasam um declínio de 6 a 12 meses. Esta é a prova irrefutável da reserva cognitiva. Se o diagnóstico fosse simplesmente atrasado por fatores externos, esperaríamos que os bilíngues estivessem muito mais doentes ao serem diagnosticados. No entanto, o que vemos é que os bilíngues são diagnosticados em média 3,3 anos mais tarde, mas apresentam a mesma severidade no momento do diagnóstico. O pulo do gato é o seguinte: bilíngues diagnosticados com severidade similar, na verdade, demonstram maior atrofia cerebral. A constante gestão de múltiplas línguas aprimora as redes neurais, permitindo que o cérebro suporte uma carga maior de patologias antes que o declínio funcional seja evidente. Apesar de todo otimismo, os autores insistem que a interpretação definitiva é desafiada por vieses. A principal limitação é a variável dicotômica. O bilinguismo foi tratado como sim ou não, ignorando fatores cruciais como a proficiência, a frequência de uso e a idade de aquisição, que certamente influenciam o verdadeiro benefício. Em segundo lugar, a alta heterogeneidade na demência geral sugere que o benefício não é uniforme. Por fim,
A conclusão de não redução de risco deve ser cautelosa, pois os estudos longitudinais foram criticados por estarem subdimensionados, ou seja, com baixo poder estatístico para detectar um pequeno, mas real, efeito protetor. Diante das incertezas metodológicas, o estudo conclui que é prematuro declarar o bilinguismo uma estratégia definitiva de saúde pública. No entanto, o potencial de um atraso significativo exige atenção contínua. Os pesquisadores agora têm obrigação de melhorar a metodologia, focando em padronizar as medições do perfil linguístico e aumentar o poder estatístico, realizando e analisando estudos longitudinais maiores e mais poderosos para finalmente detectar se há, de fato, uma pequena redução do risco de demência. Para finalizar, o bilinguismo é um poderoso marcador da reserva cognitiva, permitindo que o cérebro compense a patologia por anos. Este atraso substancial, de 3 a 5 anos, representa um ganho clínico significativo, oferecendo uma janela de tempo preciosa para autonomia e qualidade de vida. O desafio agora é traduzir o atraso observado em estratégias de intervenção clinicamente aplicáveis, incentivando a aquisição de uma segunda língua em qualquer fase da vida. Essa foi a referência que eu utilizei no meu estudo. Muito obrigado e até a próxima.